meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração. Ministração essa que foi muito difícil para mim. Então eu peço a você que está me assistindo, prestar muito bem atenção no que eu vou ler aqui para vocês, porque isso me levou 15 dias para elaborar essa ministração. Porque hoje é aquele dia de prova, aquele dia que nós vamos misturar o que está escrito na Bíblia com os históricos, da qual a Bíblia fala, né? Os históricos de Israel e das suas nações vizinhas que fazia parte também dessa história. Então, meus amados, chegou o grande dia e para acompanhar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Amém? O tema é esse. Hoje o tema que eu abordei, né, que levantei, me deu muito trabalho fazer essa pesquisa, porque eu só tenho a primeira série, eu não tenho teologia, então tudo se complica mais ainda. Mas o nosso tema é: Deus mandou guardar sábado? Deus mandou guardar sábado? É isso que nós vamos tentar entender aqui, né? Se Deus mandou guardar sábado. Então nós vamos iniciar a nossa homilia. Preciso de muita paciência. Hoje nós vamos demorar, vamos mesmo, porque eu tenho mais de um capítulo inteiro da Bíblia para ler e tenho aqui 7 páginas do caderno que eu anotei na história, né? Então, mas isso nos traz entendimento, isso nos liberta, né, das coisas escravizadas que temos nesse mundo por aqui, por esse mundo afora, no Brasil e no mundo inteiro. Amém, meus amados? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Bem, fique muito atento, porque a nossa tentativa de descoberta aqui é se Deus mandou guardar sábado. Ou se foi Moisés que inventou isso aí. Ou se foi o povo judeu, né? Que Moisés era um judeu. Porque dentro, eu acho que está com umas 2 semanas, ou não lembro mais a data, eu preguei aqui, eu ministrei aqui a ministração, que o profeta Ezequiel, né? Ou foi o profeta Jeremias, Deus falando pela boca do profeta Jeremias, afirmando que Deus não tinha mandado Moisés mandar o povo fazer sacrifício. Então, a partir daí, me despertou uma curiosidade sobre este sábado também, né? Foi aí que me levou a fazer pesquisa. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, convide pessoas para assistir esse vídeo, né, que vai nos trazer um grande esclarecimento, né? Isso para quem quer aprender e viver um cristianismo sem mistura, um cristianismo sem vendilagem, sem comercialização. Amém? Então vamos lá. Eu quero fique bem esperto, porque eu não posso demorar muito na minha leitura, né? Apesar de eu ter pouca leitura, que nem eu acabei de falar, eu só tenho a primeira série. E é obrigado a vir ler isso aqui, fazer essas pesquisas, serviço dos teólogos. Amém? Então vamos lá, preste atenção se Deus mandou pregar o sábado, né? Ou se Deus guardou o sábado. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Só mais uma paradinha aqui antes, né? Para me preparar cada vez mais.
Quanto mais eu preparar você para entender esta palavra, melhor. Então, meus amados, Moisés estava com Deus quando Deus criou tudo isto? Estava? É lógico que não estava. Então Moisés está fazendo aqui o quê? Moisés está fazendo aqui uma narrativa. E até mesmo, eu sei que muitos ouviram já o presidente, né, que eu não considero como presidente, dizendo que se for feita uma narrativa boa, o povo acredita. Então é o seguinte, Moisés estava fazendo uma narrativa aqui e ele fez uma narrativa boa. Entendeu? Então vamos lá, cuidado, eu acabei de falar, isso aqui Moisés não estava presente, Moisés está fazendo uma narrativa. Versículo 3, eu acho que foi de onde nós paramos, né? Nós paramos no versículo 4. Versículo 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí preste atenção, houve tarde e manhã do domingo, da segunda, da terça-feira, segunda-feira, terça-feira, houve, é isso Deus está falando isso aqui, meus amados, me ajude. Deus não está falando sobre dias. O dia aqui, ó, houve tarde e manhã, o dia primeiro que ele trabalhou. Versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das trevas, no meio das águas, e separação entre as águas e águas, né? Águas doces e água salgada, ou seja, água doce e águas do mar. Haja separação entre águas e águas. 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, separou, né, mar e ilhas de águas doces. Separação de águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, assim se fez. 8, e chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, segunda-feira, terça-feira, quarta, domingo, sábado. Não, houve tarde e manhã, o segundo dia de trabalho dele. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e separação a porção seca, e apareça a porção seca, e assim se fez. 10, a porção seca chamou Deus terra, e os ajuntamentos das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. 11, disse, produz a terra relvas, ervas, que dei semente, e árvores frutíferas, que dei frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim fez Deus. 12, a terra, pois, produziu relva, ervas, que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvores que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarta-feira, terça-feira, domingo, sábado. Não, houve tarde e manhã, o terceiro dia de trabalho. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dias e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, né? Para dias e anos, era como os judeus, era como é que chama? Era o almanaque, era a folhinha, o calendário dos judeus, eram as estações. Os judeus não tinham calendário para saber que era sábado, domingo.
Não. Eram as estações que dizia o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 15 dias, as estações da lua, principalmente. Estações para dias e anos, 15, e seja para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez. 16, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. 18, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luzes e as trevas, e viu Deus que isso era bom. 19, houve tarde e manhã, o quê? No quarto dia. Aqui não diz quarta-feira, não diz domingo. Houve tarde e manhã, o quarto dia que Deus trabalhava fazendo os céus e a terra. Amém, meus amados? 20, disse também Deus, povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rasteja, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo, sedes fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares e na terra. Se multiplicarem as aves, se multipliquem as aves. 23, houve tarde e manhã na sexta-feira. É isso? Quinta-feira, domingo, sábado, não, o quinto dia. Amém, meus amados? O quinto dia que Deus trabalhava no firmamento dos céus e a terra. Versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. 25, fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem. Isso eu queria comentar, mas por conta do nosso tempo vai ser curto. Façamos o homem é outra questão que confunde o povo. Mas deixa para lá essa parte de lado, que eu já tenho até vídeo só falando sobre isso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme, porque a nossa questão aqui não é descobrir que tipos de homens são esses. A nossa questão aqui é descobrir se Deus mandou guardar sábado ou não. Amém, meus amados? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o domínio, e sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. Disse Deus ainda,
Eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será para mantimento. 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Assim fez Deus, e viu Deus tudo o que fizeram, e eis que era muito bom. Houve o quê? Houve tarde e manhãs, o quê? O sexto dia que ele trabalhava. Aqui não está dizendo domingo, não está dizendo sexta-feira, não está dizendo quarta-feira, muito menos sábado. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O sexto dia. Mas não acabou, ele não acabou aqui, porque diz aí que ele criou tudo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Já é uma mentira. Vamos para o capítulo 2 desse mesmo livro de Gênesis, né? Vamos ler até o versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado, que dia? No sexto dia. Porque, segundo diz a religião, que Deus fez os céus e a terra e tudo que ele tinha que fazer, e no sétimo dia ele descansou. Mas não é isso que está escrito aqui. Aqui está dizendo que ele terminou no sétimo dia. Então, alguma coisa, ele pode não ter levado o dia inteiro para fazer, mas alguma coisa restou para ele fazer no sétimo dia, que não é o sábado, aqui está sétimo dia. Então, se é para guardar o sábado, se era para ele ter guardado o sétimo dia, ele não podia tocar, nem falar nem obra aqui. Mas não, aqui está dizendo que ele terminou no sétimo dia. E não é no sábado, o sétimo dia de quê? De trabalho. Vou até ler de novo. Havendo Deus terminado no dia sétimo. Terminou, vou repetir, terminou no dia sétimo. Ele não guardou o sétimo dia, ele terminou. Então, ele terminou a obra e o resto do dia ele descansou. Amém? E não é sábado. Foi no sétimo dia de trabalho que ele concluiu. Ele levou 7 dias para concluir. Você está me entendendo? No sétimo dia, a sua obra que fizeram. E descansou neste dia. Né? O resto do dia que sobrou, né? Descansou de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia. Aqui não está dizendo sábado, é o sétimo dia. Em lugar nenhum aqui fala de sábado. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador. De toda a obra como Criador. As pessoas estão guardando aí o dia do sábado e eles não criaram nada, só criam vergonha, né? Esse povo aí só nos cria vergonha. Aqui está dizendo como obra do Criador o fizeram. Então, meus amados, você já leu junto comigo aqui a obra que Deus fez, que em lugar nenhum está escrito sábado, está escrito, o que está escrito aqui que você leu junto comigo, que Deus trabalhou 7 dias para descansar. Isso aqui é uma referência, vou até tirar a Bíblia daqui, para não me atrapalhar mais em nada. Isso aqui é uma referência do que se havia, né, de acontecer depois daquela criação. Que pessoas iam ter escravo, mas esses escravos, os patrões precisavam entender que esses escravos também precisavam descansar. Assim como o próprio Deus descansou. Amém, meus amados?
Agora vamos para a história da qual eu levei 15 dias para puxar essas histórias. Aqui eu escrevi Gênesis, né, que nós já lemos. Tem algum sábado nessa história narrada por Moisés? Tem, meus amados. Você leu alguma coisa sobre o sábado? Não. Você leu sobre os dias que Deus trabalha. Ele foi contando os dias. Eu contei, trabalhei 1, trabalhei 2, trabalhei 3, trabalhei 4, trabalhei 5, trabalhei 6 e no sábado ainda terminei. Vim terminar no sábado. Então isso já quebra esse negócio de que no sábado não pode acender nenhum fogo que nem o povo judeu faz ou fazia. Então isso aí já está quebrado, já está jogado, já está jogado pelo chão. Tá ou não tá? É lógico que tá. Então, não há sábado na narrativa de Moisés aqui. Não há sábado. Então isso já me leva a crer que não foi Moisés que mandou guardar sábado. Talvez Moisés tinha mandado guardar o 7º dia de trabalho. Por exemplo, se eu começar eu podia fazer vários exemplos, vou fazer um exemplo só. Eu arrumei um emprego numa empresa e comecei na segunda-feira. Trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o 6º dia. Vou descansar. Qual é o dia da minha folga? O 7º dia é minha folga. Graças a Deus que isso foi no princípio. Mas essas coisas já se evoluiu. Hoje tem nego fazendo escala aí de 3x2, 5x1. Amém, meus amados? Então é isso que nós temos que entender. Deus Deus nem mandou Moisés mandar o povo guardar sábado, nem Moisés mandou. Então nisso aqui, Moisés está fora também. Então bem isento Moisés deste erro que o povo fizeram. Mas vamos lá. E aí vem a primeira pergunta: que ano foi que Moisés teve esse encontro com Deus? Que ano que foi? Moisés teve esse encontro com Deus, a vida de encontro com Deus, entre Moisés e Deus, durou quanto? Por volta de 45 anos. Porque até Deus chamar Moisés não conhecia Deus. Porque ele cresceu nos costumes dos egípcios. E no egípcio eles não reconheciam Deus como Deus criador de todas as coisas. Então, qual foi o tempo que Moisés teve com Deus? Aproximadamente 45 anos. Foi o tempo de vida de Moisés com Deus. Moisés conheceu Deus, deu essa história para Moisés. Moisés escreveu essa história em 1300 anos antes de Cristo. Presta atenção nessas datas. Moisés teve esse encontro com Deus no ano 1300, por volta do 1300 antes de Cristo. Amém? Até então o povo judeu tinha sábado para guardar? É lógico que não tinha. No ano 1300. Porque se você acha que se o povo judeu tivesse sábado para guardar aqui, nessa data aqui, até essa data aqui, Moisés não tinha relatado isso aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Tinha relatado. Mas por que ele não relatou? Porque não existia sábado. Então o que é que houve aqui? 6 dias de trabalho. Amém? Mas as coisas foram evoluindo e a turma foram procurando outros caminhos, que nós vamos entender daqui para frente. Nós temos 7 páginas do caderno aqui escritas. Então, não vamos esquecer, Moisés conheceu Deus por volta do ano 1300 antes de Cristo. Até então o povo judeu não tinha sábado para guardar. O que acontecia aqui? O povo trabalhava, ou seja,
cuidava dos seus afazeres e descansava um dia. Você está entendendo? Você está entendendo desse jeito como eu estou? Do jeito que eu li na história, na Bíblia, e agora estou lendo a história, né? Que começamos a ler a história agora. Então o povo fazia tudo o que tinha que fazer e descansava, fazia tudo o que tinha que fazer em 6 dias e descansava um dia para ler o que eles tinham que ler, meditar com Deus, tudo isto. Amém, meus amados? Descansava pois já havia escravo em 1300, preste atenção, em 1300 já havia escravos, que não era o povo judeu. Amém? Estamos entendidos? Pois já havia escravo, e o escravo também precisava de descanso, assim como era ordenado até para os animais. Isso está escrito na Bíblia, que os animais tinham seu dia de descanso. Os animais tinham seu dia de descanso, até a terra tinha o seu ano de descanso. Você está entendendo? Assim como os animais precisavam descansar também um dia, depois de 6 dias trabalhados, a terra também, segundo a lei de Moisés, ela podia ser trabalhada nela 6 anos, mas no 7º ano a terra tinha que se descansar. Você está entendendo que não há sábado aqui? Assim como era ordenado até para os animais que era usado no trabalho. Até mesmo a terra tinha um ano de descanso. Então logo o 7º dia não foi criado para favorecer a Deus, e sim o favorecido nessa história é quem? É nós, que trabalhamos, né, e precisamos de dia de descanso. É nós. O que deu para entender até aqui? Moisés não falava de sábado, nem fala de semana. Por quê? Eles não tinham calendário. O calendário dos judeus era a lua. Eram as 4 estações da lua. Primeira semana, segunda semana, né, conforme a estação da lua. A lua tem 4 estações. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, que se completava um mês. 12 círculos de 4 semanas, eles tinham o quê? Um ano. Esse era o calendário do povo judeu. Não tinha calendário, ele se baseava pela lua. 4 fases da lua, um mês. 12 meses, um ano. E quem tinha calendário? Porque havia calendário. Os judeus não querem que não tinha. Você vê, meus amados, os judeus, o povo que estão baseados nos judeus, até os próprios judeus caíram nesse conto do vigário, né? Que lá na frente você vai entender. Passaram a guardar sábado como o 7º dia. Mas eles não tinham calendário. Mas já havia calendário na época. Na época de Moisés, já havia calendário. Quem tinha calendário? Quem? Os mesopotâmios tinha calendário. Os mesopotâmios era vizinha de quem? Do Egito. Israel. Né? Esses tinham calendário. Por volta de quando que eles tinham calendário, a Mesopotâmia? Por volta de 2700 antes de Cristo. Então, quem veio primeiro aqui? Moisés ou Mesopotâmia? O povo de Mesopotâmia? O povo de Mesopotâmia. Era eles que tinham calendário. Se eles tivessem calendário e já tivesse sábado, com certeza Moisés tinha posto lá na Bíblia, né? De segunda a sexta, sábado.
Mas como não tinha calendário, nem existia sábado, nem terça, nem domingo, está lá dia 1º e assim sucessivamente até o 7º dia. Amém, meus amados? 2700 a.C., o calendário lunar era o calendário dos mesopotâmios, calendário lunar. Mas já existia outros calendários. Já existia outros calendários. No Egito mesmo, onde Moisés foi criado, já existia outro calendário, né? E até mais velho do que esse de Mesopotâmia, né? Já existia outros calendários, mas todos diferentes um do outro. Olha a coisa se complicando para se defender o sábado. Outros calendários já havia, mas todos diferentes. Calendário com 6 dias semanais, né? Calendário com 9 dias semanais. E houve essa guerra de calendários naquelas épocas lá. Aos poucos ia lá ajustando, mas demorou muito. Veio, só para você ter uma ideia, dessa época para cá, só veio se ajustar, definir de uma vez por todas, no ano 321 depois de Cristo. Amém? Deixa eu ver. Então tinha outros calendários diferentes um do outro. Até hoje existe, em média, 40 calendários no mundo. Na Mesopotâmia, apesar de ser uma das nações mais antigas, ela foi tomada pela Babilônia. Deixa eu achar essa parte minha que eu quero escrever. Então, a Mesopotâmia, ela é mais velha do que a Babilônia. Mas a Mesopotâmia, apesar de ser uma das nações mais velhas, mais antigas, ela foi tomada pela Babilônia por volta do ano 1800 antes de Cristo. E ficou pelo domínio da Babilônia, mas nada de sábado, até aqui nada de sábado. Tinha o calendário da Babilônia, na Mesopotâmia, na Babilônia, mas aqui, nos calendários deles não se tratava nada de sábado. Era uma semana, alguns deles era de 6 dias, era de 8 dias, 9 dias, né? Era mês de 20 dias, só para você ter uma ideia da bagunça que era. Era mês de 20 dias, na Babilônia, mas nada de sábado. Nada de sábado. Ou nada de sábado, ou outro. Existia sim mudança de mês, de dias, e existia essas mudanças nos calendários deles, né? De mês, de dias. Só para ter uma ideia, tinha calendário com 9 dias semanais. 9 dias semanais. E foi indo, né? Essa coisa foi indo. Muda para lá, muda para cá. Ainda no calendário gregoriano, que isso aconteceu por volta do ano 400 antes de Cristo. O calendário gregoriano, que foi que ele fez, né, no ano, ele lançou no ano, por volta do ano 400 antes de Cristo. Já era 7 dias. Então, no calendário do Gregório, do imperador Gregório, que era romano, já era 7 dias semanais, mas nada de sábado. Nada de sábado. Funcionava o primeiro dia. Funcionava assim, né? O primeiro dia, os romanos guardavam o primeiro dia, que seria no domingo hoje, né? Depois da mudança ainda, que mais para frente tem mudança.
seria o domingo. O primeiro dia, no dia de hoje, seria o domingo. Mas nessa época não tinha história de domingo. Era o primeiro dia da semana. Primeiro dia e pronto. Os romanos guardavam em adoração os deuses deles, dos romanos, né? Da igreja romana. E o último dia, os judeus. O último dia, né? Os judeus guardavam. Não existia sábado. O último dia os romanos guardavam, os judeus guardavam em adoração a Deus. Mas isso ainda havia algumas discórdias, né? Nesse calendário de Gregoriano havia algumas discórdias. E foi na Babilônia que começou a semana de 7 dias, 7 dias antes de Cristo, e foi atribuído em adoração, olha a mudança, a quem foi atribuído os 7 dias, presta atenção, a quem foi atribuído os 7 dias, e foi atribuído em adoração aos deuses da Babilônia, os deuses babilônicos, né? Foi atribuído esse dia, cada dia da semana era atribuído a um deus dos babilônicos, né? Que era quem? Os deuses da Babilônia, que era o sistema solar, né? Os planetas, o sistema solar, todos os planetas, né? E os planetas, depois de Cristo, foi adotado por Roma, né? E depois de Cristo foi adotado por Roma. Essa adoração ao sistema solar, aos deuses, que eles tinham o sistema solar, para ele eram os deuses deles. Então os 7 dias foram inventados aqui, foram afirmar, finalizaram como adoração o sistema solar. E depois de Cristo, Roma adotou esse sistema, né? Também como adoração o sistema solar. Os deuses da Babilônia eram os mesmos deuses de Roma, o sistema solar. E no ano 321, presta atenção, no ano 321 depois de Cristo, no ano 321, Martinho Lutero bateu o martelo e ficou assim. Olha como Martinho Lutero definiu o calendário de 7 dias. Martinho Lutero bateu o martelo e ficou assim: domingo, homenagem ao deus Lua, né? Então quem guarda o domingo por religião está adorando quem? Está adorando a Lua, Deus Lua de Roma e da Babilônia. Segunda, né? Você vê que até aqui também, vamos lembrar, aqui tem um domingo, mas o resto dos dias não tem feira. Não tem feira. Até aqui não entrou a feira. Você vai entender depois aonde que entra a feira. Domingo é a adoração ao Deus Lua. Segunda, ao Deus Sol. Terça, ao Deus Marte, né? Ao Deus Marte. Quarta, ao Deus, porque aqui já deram o nome da semana, dos dias, né? Que só não tinha feira, presta atenção, só não tinha feira. A feira é um detalhe que você vai ver depois. Só não tinha feira. Terça, ao Deus Marte. Quarta, ao Deus Mercúrio. Quinta, ao Deus Júpiter. Sexta, o Deus Vênus. Sábado, o Deus Saturno. Então, se eu estou guardando o sábado hoje, me ajuda aí. Eu estou adorando, guardando como religião, né? Como se faz por aí. Eu estou adorando, eu estou guardando em adoração o quê? O Deus Saturno. E não o Deus Criador, porque nós já até aqui estamos lendo, Deus não criou sábado. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Não tem nada de sábado.
Aonde que entrou o sábado? Nos finais lá do ano 400 em diante, junto com Roma, né? Que aconteceu dar o nome dos dias da semana, mas até então era numerado, não existia nome. Aí puseram o nome, né? E no sábado o deus Saturno. Então quem guarda o sábado está adorando a quem? É lógico, o deus Saturno. Tem mais planetas, né? Mas esses foram os escolhidos por quem? Por Martinho Lutero, no ano 321. Então, baseado historicamente, quem guarda o sábado está adorando a Deus ou o ídolo babilônico e romano? Responda aí, comenta aí. Quem guarda o sábado está adorando esse Deus, o Deus Saturno, que era adorado pelo sistema babilônico e por final Roma adotou esse sistema. Está adorando o Deus Saturno. E quem guarda o domingo por religião, né, que eu não acabei de falar, está adorando o Deus Lua. A prova disso é que existem outros planetas, além desses 7 planetas, existem outros planetas, né? Mas esses não foram escolhidos para ser adorados. Ficaram, digamos assim, um Deus sem adoração. Outros planetas, mas foram estes os escolhidos. Temos outros detalhes. Temos outro detalhe. Os dias que tem feira. Esses são os detalhes. Os dias que tem feira. Por causa da Páscoa, né, dos judeus, no meio do judaico é Páscoa, no meio dos romanos é o que? Semana Santa. Você vê que só troca de nome, mas o sentido é o mesmo. Temos outros detalhes, os dias que tem feira. Por causa da Páscoa, ainda antes de Cristo, era 7 dias de feriado na semana da Páscoa, né? Ou na Semana Santa. 7 dias feriado, que no catolicismo é a Semana Santa, mas todos os dias tinha feira, já nessa época aqui. Já no final, antes de Cristo, mas já no finalzinho, já tinha feira, né? Você vai entender por quê. Então, na Semana Santa, que é a semana da Páscoa, não tinha feira, todos os dias era feriado. Não tinha feira, porque independente que seja feriado, mas o quê? Mas precisavam de quê? De comer. É igual as pessoas que guardam o sábado. Eles querem guardar o sábado, mas comem, né? Tem até uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Você não quer trabalhar? Também não coma. Mas eles precisavam de comer. Alguém tinha que trabalhar aqui, né? Precisava de comer. Então foi determinado, já por Martinho Lutero, que no primeiro dia, já determinado, nominais, né? Quarta, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, nos dias nominais do domingo, seria o dia do povo romano, né? Adorar os deuses deles, como dia de adoração. E no último dia, que era o sábado, que agora tem nome, deram nome para ele. Você vê que Deus não fez sábado, Moisés também não fez sábado. O sábado está entrando aqui por quem, meus amados? Eu quero ouvir de vocês. O sábado está entrando aqui por quem? Por Babilônia, uma nação muito mal falada, muito mal vista pelos evangélicos e pelo povo judeu. Então o sábado entrou aqui por quem? Por eles. Pelo povo
babilônico. O dia de sábado, né, seria o dia dos judeus, dia de adoração. Eita, eu escrevi aqui, eita, os judeus adoraram. Os judeus adoraram a ideia. Os judeus adoraram essa ideia. Pois acabaria o quê? A perseguição. Que os judeus eram perseguidos por causa de religião. Os judeus eram perseguidos. Então, aqui nesse momento, Martinho Lutero, por isso que a turma defende Martinho Lutero, os religiosos defendem a tese de Martinho Lutero, por quê? Foi Martinho Lutero que disse aqui, ó. Então fica assim, você amigo de vocês vão guardar o sábado, o último dia da semana, como adoração ao Deus de vocês, e nós ficaremos com domingo, o primeiro dia da semana. Amém, meus amados? Entendido até aqui? Acabaria o quê? A perseguição. Bomba! Está revelado a fundação do cristianismo. A fundação do cristianismo e também do judaísmo. Revelado. Quem? Por quem? Martinho Lutero, que determinou. Então Martinho Lutero determinou o cristianismo que nós vemos aí hoje. E o Martinho Lutero determinou o judaísmo que nós vemos hoje aí. O domingo criado por Martinho Lutero e o sábado criado por quem? Por Martinho Lutero. A igreja evangélica e os católicos, né, abraçaram. É lógico que os católicos tinham que abraçar Martinho Lutero, era parte da igreja católica. Abraçaram o domingo e os evangélicos também. E Martinho Lutero deliberou o sábado para os judeus adorarem sem perseguição, eles abraçaram. E um tipo de crente aí abraçou. Mas foi Deus que criou? Não foi. Foi o povo babilônico que futuramente adotado pelo sistema romano. Não tem nada com Deus aqui, não tem nada com Moisés, nem tem nada nem da lei. Quem foi que fez a Bíblia? O povo romano. Ele se gaba ter levado 300 anos para fazer a Bíblia, para os crentes adorar a Deus através de uma Bíblia feita por eles. Amém, meus amados? E que os judeus comeram também desse reggae, né? Os judeus também comeram desse angu de caroço. Aceitaram o sábado que Babilônia e Roma inventou para eles, porque até então os calendários eram tudo virados, diferente um do outro, não dava para se definir nem sábado, nem domingo, nem quarta-feira, nem que dia que era. Por que você começa a entender o porquê que Jesus de Nazaré trabalhava ali no sábado, fazia obras ali no sábado? Porque não existia, simplesmente não existia. Jesus de Nazaré sabia que não existia sábado. Não existia sábado. Por isso que ele fazia a obra no dia do sábado, porque desde os tempos antigos, há 400 anos antes dele vir, já tinha essa braganha aí. Você está me entendendo? Então, tanto o cristianismo, tanto o judaísmo, estão numa doutrina, o quê? Determinada por Martinho Lutero. É o pai deles, Martinho Lutero. E longe, então, os cristianismo, né? O chamado cristianismo e o judaísmo estão em doutrina determinada por Martinho Lutero, longe das doutrinas de Cristo. Longe das doutrinas de Cristo. Antes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era chamados de quê? Presta atenção, você entendeu por que a feira entrou aqui. Antes, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tinha o quê? Tinha feira. Era chamado, como era conhecido esses dias, antes de colocarem a feira aqui,
era conhecido como dias livres. Então, domingo, primeiro dia da semana, os judeus não era um dia livre, era dia do povo adorar os deuses deles. E sábado não era um dia livre, mas era um dia dos judeus adorar os deuses deles. Então, era chamado esses dias antes de nominar como dia livre. Porque na Páscoa, no dia da Páscoa, né? Nos dias da Páscoa, era determinado como feriado, mas existia feira. Por que existia feira? Eles admitiam a feira, porque eles precisavam comer, precisavam comprar coisas na feira, verdura, tudo mais na feira, né? Mas aí foi Martinho Lutero desse jeitinho, deu esse jeito aqui, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vocês vão na feira. Sábado os judeus vão adorar o Deus deles, domingo nós vamos adorar o nosso Deus. Assim foi o acordo que Martinho Lutero fez e o povo abraçou. Era finalizar, e para finalizar, e aonde está como é que eu escrevi aqui? Onde está a inspiração de Moisés? Agora nós vamos entrar na inspiração de Moisés da lei. Tá bem? Onde está a inspiração de Moisés? Lá por volta do ano 1700, vamos voltar lá atrás de novo. Lá por volta do ano 1700, nascia o primeiro império babilônico. Primeiro império babilônico. E o seu primeiro rei da Babilônia se chamava Hammurabi. Era o nome do primeiro rei babilônico. Se chamava Hammurabi. Hammurabi, por volta do ano 1760, né, antes de Cristo, nós estamos falando antes de Cristo, que Hammurabi morreu no ano 1750 antes de Cristo. Então, por volta do ano 1760, ele criou 200, olha a inspiração de Moisés, presta atenção, nós entramos aqui agora na inspiração de Moisés. Então, esse Hammurabi criou 281 código de lei, para que em cima dessas leis ele pudesse ter o domínio de tudo em todos. E esses códigos da lei foi gravado em quê? Em que Hammurabi gravou os códigos da lei? Em pedra. E essa pedra que Hammurabi gravou, esses códigos da lei, até hoje existe ela, se não me engano é na França. É por aquele lado lá, eu esqueci o nome da cidade, do país, onde está guardado no museu esta pedra que Hammurabi gravou as leis dele, né? As leis que ele inventou. Essa inspiração, ver se a inspiração de Moisés não é, presta atenção, que não acabou ainda. Dessas leis, porque para pudesse ter o domínio de tudo em todos. E esses códigos da lei foi gravado em quê? Em pedras. Em pedras. Quando? 1600 alguma coisa antes de Cristo. Quem é mais velha? A lei de Hammurabi ou a lei de Moisés? A lei de Hammurabi. Então você vê que Moisés está o quê? Num jogo aqui, numa junção com a lei de Hammurabi. Gravado em pedra. Esses códigos tinham um nome, talião. É da onde vem o termo cartório de estabelionato, que nós temos hoje aí por todo mundo afora. O cartório, esse cartório que nós temos hoje, saiu daqui, ó, desse rei aqui, ó, rei Hammurabi. Cartório de tabelionato. Nos dias de hoje,
Nos dias de hoje, cartório tabelionato, nos dias de hoje nós temos, né, que a lei deles só tinha, o nome era talião, que se deu esse cartório, né, tabelionato, nos dias de hoje. E nas leis de Hammurabi, dizia, olho por olho, vê se é a lei de Moisés ou não é. Olho por olho, dente por dente. Era assim a lei de Moisés? Se você disse sim, você acertou, bingo! Então Moisés estava inspirado, me ajuda aí, Moisés estava inspirado em Deus ou na lei de Hammurabi? Na lei de Hammurabi, que era dente por dente, olho por olho. Olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente, então tá aí o protótipo da lei de Moisés. Um protótipo, uma cópia da lei de Hammurabi, né? Hammurabi, né? Da lei de Hammurabi. É uma cópia. A lei de Moisés é uma cópia da lei de Hammurabi. É um protótipo da lei de Moisés, que é a lei de Moisés, inspirada pela lei de Hammurabi, de 1700, Hammurabi, né, de 1700 anos antes de Cristo, ou 400 anos antes da lei de Moisés. Moisés estava inspirado em Deus, Deus mandou Moisés fazer lei, ou Moisés, como ele não teve o domínio no Egito, né? Lá ele só teve o direito de estudar, mas Moisés não tinha o domínio, como dominar lá, porque Moisés era um bastardo. Então aqui ele encontrou no povo judeu um reinado para ele. E logo ele se inspirou na lei de Hammurabi e inventou a lei chamada, conhecida, medrontosa, lei de Moisés. 400 anos antes da lei de Moisés. Então, se tinha alguma coisa dos escritos de Moisés que eu ainda acreditava, eu estou falando eu agora, então se tinha alguma coisa dos escritos de Moisés, né, que Moisés escreveu, dos escritos de Moisés, que eu ainda acreditava como sendo de Deus, era o quê? Era as tábuas de pedra de Moisés. Eu ainda acreditava que as pedras tinham sido Deus que tinha escrito, mas agora já tenho dúvida, né? Nas pedras, acreditava nas pedras. Agora já tenho algumas dúvidas. Eu já tenho dúvidas se realmente aquelas pedras foi Deus que criou, foi Deus que escreveu, ou foi Moisés que escreveu, né? Conta a história que Hammurabi levou algum tempo para escrever esses códigos, porque era difícil de gravar esses códigos na pedra. E Moisés, quanto tempo ele levou para escrever só os 10 mandamentos ali? 40 dias. Meus amados, Moisés não teve direito ao trono de Faraó, mas teve todo estudo como herdeiro, teve todo estudo como herdeiro, como os filhos de Faraó tinham estudo, Moisés também tinha estudo, também estudou, tá bem? Tinha estudo como herdeiro. Moisés, com certeza, conhecia as leis da sua nação, né, do Egito, as leis egípticas, e as leis das nações vizinhas, da qual Babilônia era uma delas. Babilônia, como é que chama? Mesopotâmia, era uma nação vizinha do Egito. Umas nações vizinhas. O povo não conhecia, o povo judeu, né? O povo não conhecia, não estudava.
O povo judeu não conhecia, que eles não estudaram. E Moisés vinha de encontro com quem? Com a Babilônia. De encontro com a Babilônia e sua vizinha Mesopotâmia. Que com as leis de Hammurabi foi derrotada a Babilônia com as leis de Hammurabi. Hammurabi, futuramente, depois, com essas leis aplicadas aqui da Babilônia, que veio da Babilônia, invadiu Mesopotâmia e derrotou-la. Então foi quando o Império Babilônico cresceu mais ainda. O Império Mesopotâmico também não era pequeno. O Império Babilônico era grande. E depois que derrotou Mesopotâmia, o Império virou um grande império. Foi derrotada. E Babilônia se tornou o maior império da época, vindo futuramente perder para quem? A sua vizinha Roma. Perdeu para Roma. Aí vocês conseguem enxergar o poder de Roma até os dias de hoje. Amém, meus amados? Até os dias de hoje. Agora, vamos para o resumo, né? Vamos o resumo de tudo. O resumo de tudo. Deus deu lei para Moisés. Moisés se inspirou nas leis de Hammurabi. Deus não deu lei, né? Deus não deu lei para Moisés. Moisés se inspirou na lei de Hammurabi. Você precisa se inteirar, meus amados. Vocês precisam se inteirar que precisa se inteirar de uma vez que desde que mundo é mundo, quase nada é criado neste mundo. Mas quase todas as coisas é o que? São copiadas. Então você vê, até o que eu entendi aqui, com certeza Moisés se inspirou na lei de Hammurabi e copiou a lei de Hammurabi. As coisas são copiadas, né? A turma não gosta de criar, a turma gosta de copiar. A lei de Moisés era um protótipo das leis de Hammurabi, que foi criada para separar, presta atenção, para separar os fidalgos. Era assim que era chamado quem era rico naquela época. Separar os fidalgos. Era assim como era conhecidos naqueles tempos, era assim como era conhecido naqueles tempos, né? Os fidalgos. Fidalgo não se chamava rico, não, chamava fidalgo. Separar, naqueles tempos, separar os simples, né? Os simples homens livres, né? Os simples homens livres e dos escravos. Então, era três, com essa lei de Hammurabi, serviu para quê? Para separar essas três tipos de gente. Os ricos, os simples livres e o que? Os escravos. Para que serviu a lei de Moisés? Para escravizar. A lei de Moisés, eu escrevi aqui, eu vou ler logo, né? Assim nós ganhamos tempo. Já estamos com uma hora. Nesse tempo, para ser considerado um fidalgo, ele precisava ter no mínimo 400 escravos para se considerar que era um fidalgo naquele tempo, naquela época. Ele precisaria ter comprovado, né? Precisaria comprovar que ele teria no mínimo 400 escravos, no mínimo 400 escravos. Então, não tendo os 400 escravos, ele podia ser um homem livre, mas não podia ser considerado um fidalgo. É a lei de Moisés. Vamos acabar de ler aqui. Foi exatamente o que fez a lei de Moisés. Separou o povo judeu, né, dos gentios,
Foi para a lei de Moisés, fez isso. Separou o povo judeu do gentil. Nada mais que uma vingança, né, de Moisés, uma vingança do tempo que eles foram escravos, né, no Egito. Mas, meus amados, a religião, presta atenção, a religião nunca foi de Deus. A religião nunca foi coisas de Deus. Na realidade, no princípio, a tão mal falada Babilônia foi como um copo de ouro. Preste muita atenção nisso, que isso está escrito na Bíblia, né? Eu só não trouxe a referência porque ia ficar demais. Então, a Bíblia relata isso. Na realidade, no princípio, a tão mal falada Babilônia foi como um copo de ouro. A referência que se traz do copo de ouro é pelo valor, né? Não era bem, se eu tomar um pouco d'água, porque a garganta está muito seca já. Só um momento. Tem mais uma demonstração aqui. Quando se trata em copo de ouro, não quer dizer que seja um copo de ouro. Quando se fala em copo de ouro, está se referindo o valor. Entendeu? Está se referindo o valor que tem o copo. Então está aqui. A Babilônia foi como um copo de ouro para Deus. Essa é a realidade. Para Deus. Mas ela se esqueceu disso. O povo babilônico se esqueceu disso. Foi e rejeitou a presença de Deus. Do Deus não visível, né? A presença de um Deus que não dá para ver. Então a Babilônia, o povo babilônico rejeitou. E foi atrás das coisas visíveis. E Deus o castigou. Aí vem os judeus, né? Vamos passar agora para o povo judeu. Aí vem os judeus, era como um copo de ouro para Deus. Os judeus era como um copo de ouro, né, valoroso, para Deus. Mas eles esqueceram da presença de Deus, invisível, e foram atrás das coisas visíveis. E Deus o castigou. Deus criou uma igreja depois disso, né, depois da cruz. Deus criou uma igreja para ele. Igreja que foi criada para ser como um copo de ouro para Deus. A igreja rejeitou essa presença invisível e foi buscar no homem coisas visíveis. Está passando a igreja, né, nos dias, já estamos chegando nos dias de hoje, né? Está passando por castigo, muitas coisas está passando por castigo e muitas coisas virá. Eu não estou aqui profetizando, eu estou lendo o entendimento. E muitas coisas virá. Aí você raciocina e tome a sua decisão. Se vale a pena buscar Deus aonde Ele não está, que é dentro dessas chamadas igrejas. O povo está indo buscar Deus aonde Ele não está. Está escrito na Bíblia que Deus não está nesses locais. Mas o povo está indo lá buscar. Se vale a pena buscar Deus aonde Ele não está. O que tem lá é homens querendo se passar por Deus. O castigo é certo. O castigo é certo. Doenças que não têm cura. Casas toda destruída. Filhos gay. Filhas sapatona. Drogas. Casamentos que parecia
que pareciam perfeitos, acabados. Por quê? Deixaram homens decidir por elas. Deixaram homens decidir por elas. Mas eu nesta noite, quero te dizer, se você não quer ver sua vida, não quer ver sua vida, que ainda está sob controle, você não quer ver sua vida que ainda está sob controle, demita-se. Se você não quer ver sua vida destruída, não é isso que eu quero dizer. Demita os seus tutores, seus pastores, tire eles da sua vida. Esse é o meu conselho que eu estou dando hoje, inspirado em tudo que nós lemos aqui, em tudo que nós aprendemos aqui. Demita seu tutor, chamado pastor, e volte para Deus. Não pense que Deus é mau. Não pense que Deus é mau. Não pense, igreja, que Deus é mau. Porque olhando pelos olhos humanos, pelo entendimento humano, nós vamos querer pensar que Deus é mau. Mas Deus não é mau. Não pense que Deus é mau. É você que está escolhendo isto. É você que está escolhendo isto. Deus apenas estabeleceu as regras. Deus estabeleceu as regras. Cumpra-as e terás sucesso. Quebre as regras estabelecidas e as portas estão abertas para o fracasso, para a destruição que você mesmo escolheu. Não é Deus que é ruim, é você mesmo que escolheu. Então, quando você vê uma doença, uma família, uma pessoa doente, busca a cura ali, busca a cura lá, e não tem a cura, o médico não descobre a cura. Quando você vê um jovem entrando, um jovem, tem o nome de macho, né? Entrando para o bissexualismo, né? Homossexualismo. Você vê uma menina jovem entrando para o sapatão, não tem nada contra com isso. Você tem a sua vida, você cuida dela se você quiser. Como eu falei, você que decide. Você que decide. Né? Mas não venha dizer que Deus é mau quando Ele te castigar. Quando o castigo chegar, quando o castigo bater na porta. Não venha dizer. Né? Quando tudo não está dando certo. Você que tinha um casamento brilhante, mas esses brilhos já se acabou. Você está me entendendo, meus amados? É isso a sabedoria, é esse conselho, é esse estudo, é esta sabedoria que nós pregamos hoje, né? Que eu lutei por 15 dias para buscar mais e mais história esclarecedora do que foi no passado, né? Que a história conta do passado, do que nós vemos hoje, né? E muitos dizem que Deus não pode fazer isso porque Deus é bom. Não é o que Deus é bom. Deus é bom. Mas é você que está escolhendo. Você está fugindo das regras que Ele propôs. E o castigo, o castigo para quem deixa de cumprir a regra que Ele propôs, é isso que você vê aí. Os do passado, os antigos, pagaram o preço. E por que hoje você não vai pagar o preço se você está quebrando as regras? Está indo buscar Deus aonde não tem, nesse local com placa de igreja. Deus não está lá. Você quer encontrar Deus? Quer mesmo? Olhe para dentro de você, que você vai ver Deus na sua vida. E assim, no dia que você encontrar Deus na sua vida, você vai ver com quanto é fácil cumprir as regras que Ele propôs. Amém, meus amados? Fique em paz, fica com Deus, paz eterna a todos. Que Deus abençoe a mente de vocês, que a mente de vocês venha a ser curada, para então só assim você venha enxergar o que você tem feito, né? As oportunidades
Eu conheço gente que Deus já deu tanta oportunidade para ela largar a religião e ter somente Ele como seu intercessor. Mas a pessoa não entendeu ainda. Saiu de uma religião, entrou em outra. Meus amados, você precisa entender, quando você saiu de uma religião, você põe na sua cabeça, é Deus te dando a oportunidade de você encontrar Ele. Porque dentro de uma religião, você não vai encontrar Deus. Você pode ter um engano do que está bem, tudo está bom, tudo está bem, né? Estou empregado, perdi meu emprego, arrumei outro, né? Meu filho estava com a doença, curou. Não se engane com isso. Busque Deus aonde Ele está, dentro de você. Amém, meus amados? E assim você vai ter sucesso em toda a sua vida. Paz eterna e até quarta-feira, após as 19 horas.